Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o professor Luciano Jesus. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a sedação odontológica para os pacientes com transtorno do espectro autista. E os protocolos que nós desenvolvemos, nós chamamos de sedação azul do desafio à conquista. Então eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as peculiaridades, as particularidades da sedação dos pacientes com transtorno do espectro autista. Vamos então aos slides. Bom, inicialmente eu gostaria de apresentar para vocês algumas particularidades na sedação dos pacientes com transtorno do espectro autista. A primeira particularidade seria a questão da interação e da comunicação social. Então, são pacientes que apresentam algum prejuízo, né, em diferentes graus, mas eles apresentam algum prejuízo em relação à comunicação, em relação à interação social. Então, pensando ao nível de consultório, pensando ao nível de atendimento ambulatorial, de devolver a saúde bucal a esses pacientes, nós não podemos esquecer dessa peculiaridade, né, desses pacientes. E eles apresentam uma alteração no desenvolvimento intelectual, a gente chama de desenvolvimento intelectual irregular. Então é isso que se espera, né, na apresentação desses pacientes para o atendimento odontológico. E a sedação para os pacientes com transtorno do espectro autista, ela apresenta algumas características que devem chamar a atenção do colega cirurgião dentista, do colega sedacionista. Primeiro, tratamento medicamentoso. Nós estamos diante de um paciente que recebe, às vezes, antidepressivos, inibidores de serotonina, estimulantes do sistema nervoso central, metilfenidato, medicações como a clonidina para o controle da ansiedade, que é um antihipertensivo, e antipsicóticos, principalmente os que são recomendados pela FDA hoje, que é o aripiprazol, né, e a risperidona. Então, são pacientes, né, que apresentam polifarmácia, são pacientes que já recebem medicações. E aí, então, vem a questão da interação medicamentosa com os nossos sedativos. A segunda é a síndrome metabólica, né? Você pode ter pacientes com alteração de peso, né? Circunferência abdominal elevada, às vezes tomando até antidiabéticos, pacientes com hiperlipidemia, pacientes com hiperglicemia, pressão alta. E essa síndrome metabólica, ela se reflete na avaliação que nós chamamos de Mallampati, né? São pacientes que podem ter aumento posterior da língua, né, dificultando, por exemplo, a respiração desses pacientes durante a noite, levando a quadros de apneia obstrutiva do sono. Então, é importante que a gente esteja inteirado dessa situação, dessa possibilidade desses pacientes apresentarem síndrome metabólica, e aí sim precisa de algumas variações nas técnicas sedativas, na escolha do fármaco, na tática sedativa propriamente dita. A síndrome de serotonina também é uma realidade, são pacientes que já recebem alguns medicamentos que aumentam a concentração de serotonina, e na minha sedação eu preciso estar atento, né, se o meu medicamento não oferece mais acúmulo de serotonina, podendo levar a esse quadro de crise serotoninérgica, síndrome serotoninérgica. E a questão dos antipsicóticos e alguns outros medicamentos que podem provocar alterações no eletrocardiograma,
a principal seria o aumento ou prolongamento do intervalo QT. Então, são situações bem específicas que o sedacionista, o colega cirurgião dentista, tem que estar atento, porque são problemas particulares dos pacientes TEA, os pacientes com espectro, e que a gente precisa, né, mudar a técnica e a tática cirúrgica para que melhore a segurança desses pacientes, né? Então, às vezes, quando é possível, fazer o eletrocardiograma para, por exemplo, identificar uma alteração desse intervalo QT, que é provocado, por exemplo, pode ser provocado, não é muito constante, mas os antipsicóticos, eles podem sim aumentar esse intervalo QT, eles podem prolongar esse intervalo QT, e aí a gente precisa dessa previsão, né, antes da nossa técnica e tática cirúrgica. Isso é muito importante. Bom, são pacientes com transtornos de comportamento que vão lá por irritabilidade, né, comportamento autoagressivo, birra, ansiedade, fobias, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade podem estar relacionados, né, coexistir nesse paciente, e as desordens de humor. Então, todo esse transtorno comportamental é levado para o atendimento odontológico. O que o sedativo vai fazer? O sedativo vai modular esse comportamento, o sedativo vai controlar esse comportamento. O sedativo vai tentar mostrar para o paciente com espectro que a realidade é outra, né? Vai tentar tirar essa irritabilidade, esse comportamento, né? Essa ansiedade que estão relacionadas, né, ao próprio problema apresentado pelo paciente. Ou seja, o sedativo ou a estratégia de sedação azul, né, a estratégia multimodal, particularmente chamada de sedação azul, ela consegue driblar, né, esses transtornos comportamentais de maneira provisória até que o atendimento seja realizado, ok? Então é muito importante a sedação, ela traz os fármacos sedativos, conseguem modular esse transtorno comportamental. Essas vertentes apresentadas aqui, a gente consegue, né, com a sedação azul, a gente consegue viabilizar o atendimento, né, através dos fármacos sedativos. Então, desmembrando alguns problemas, o primeiro problema é o problema da polifarmácia, né? Nós estamos identificando ali a polifarmácia, são pacientes que usam aripiprazol ou risperidona, que são antipsicóticos. Então, se eu faço um planejamento sedativo, por exemplo, com midazolam, prometazina e ketodex, que é a união da cetamina com a dexmedetomidina, será que esse protocolo ele interfere a uma interação medicamentosa com os medicamentos antipsicóticos? Então, se você fizer o cruzamento dessas medicações, o que a gente encontra? Por exemplo, a prometazina, a prometazina que já é um antipsicótico, associada a um outro antipsicótico, eu aumento o risco de arritmia cardíaca, né? A cetamina associada com os antipsicóticos podem provocar depressão respiratória, sedação excessiva. Sempre acontece? Não, mas é um sinal laranja, né? Um sinal de atenção para esses pacientes. Eu vou deixar de usar acetamina, posso usar acetamina em doses menores dentro da estratégia multimodal. Mas, isso é só um exemplo para vocês entenderem o universo da sedação, você pode, de repente, optar, né, por uma conduta onde eu vou usar um midazolam, um benzodiazepínico, associado a dexmedetomidina, que é um antipertensivo, né, um antiadrenérgico, para fazer a sedação desses pacientes. Então, observem que há um estudo, há uma preocupação sempre
com as interações medicamentosas. Por quê? São pacientes que fazem polifarmácia, são pacientes que já usam medicamentos, né? Então eu preciso fazer o cruzamento dessas informações para poder mudar a minha tática sedativa, né? A minha técnica sedativa, às vezes evitando alguns medicamentos ou poupando alguns medicamentos para que o paciente tenha eficácia associada à segurança na sua sedação. Um outro medicamento também que pode ser usado junto com para os pacientes com transtorno de déficit de atenção, o metilfenidato. Observem que o metilfenidato com acetamina pode aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca, beleza? Aí eu posso fazer, tem que fazer ajuste de dose, né? Então, aí mais uma vez um exemplo mostrando a importância, né, a preocupação que nós temos com a interação medicamentosa dos pacientes com transtorno do espectro autista. Então, dentro do rol de opções que nós temos dos sedativos, nós precisamos cruzar as informações com as medicações que o paciente do transtorno do espectro autista usa. Com isso, a gente viabiliza a sedação, né? Porque nem sempre a interação medicamentosa ela é um sinal vermelho, né? Ela pode ser um sinal laranja de atenção. Opa, existe essa informação no cruzamento dos fármacos, mas eu posso fazer? Posso, com parcimônia. Então, um ajuste de dose, por exemplo. A gente não suspende as medicações, se bem que o metilfenidato ele pode ser suspenso um dia antes e no dia da sedação. Mas, como regra geral, a gente não suspende os antipsicóticos, até porque eles vão colaborar com a nossa sedação. Tá ali outras interações, metilfenidato com a dexmedetomidina, não há interações, né? A prometazina com metilfenidato, um pode cortar o efeito do outro, olha lá, o uso desses medicamentos juntos pode fazer com que qualquer um dos medicamentos seja menos eficaz, certo? E metilfenidato com midazolam não tem interações importantes. Estou mostrando isso para vocês entenderem uma vertente da sedação dos pacientes com transtorno do espectro autista, que é justamente a polifarmácia. E a polifarmácia, ela ela não impede a sedação, ela simplesmente nos convida a nos dar uma sugestão de conduta para que a gente possa modificar a nossa estratégia sedativa, e tudo isso é explicado dentro dos protocolos da sedação azul. Um outro ponto importante da síndrome metabólica, eu trouxe esse artigo aqui, que é um artigo que mostra exatamente isso. Olha a conclusão do artigo ali, ó. A classificação de Mallampati, que é apresentada ali, ó, quando eu vejo a orofaringe, a úvula totalmente, eu tenho classe 1. Quando eu vejo a úvula pela metade, classe 2. Quando eu vejo apenas uma pequena parcela da orofaringe, classe 3, e quando eu enxergo somente o palato mole acima do dorso da língua, Mallampati 4. Nessa classificação a gente usa na sedação, que ela nos mostra ali a dificuldade do paciente de manter a permeabilidade das vias aéreas. Quando o paciente tem síndrome metabólica, essa síndrome metabólica pode levar à apneia do sono e pode aumentar esse Mallampati ali para 3 ou 4. É o que esse artigo nos ensina lá, ó. A classificação de Mallampati aparentemente é influenciada pela obesidade, aumento da língua e maior obstrução das vias aéreas superiores. Então, pacientes com transtorno do espectro autista, com Mallampati 3, 4, síndrome metabólica, é possível fazer a sedação? Sim, é possível fazer a sedação. Isso não impede a sedação, né? Mas nos convida a uma alteração no nosso protocolo sedativo, e isso nós ensinamos na nossa sedação azul, certo? Algumas alterações das nossas técnicas sedativas para viabilizar o atendimento desses pacientes.
E aqui tem a relação de alguns medicamentos, amitriptilina, bupropiona, buspirona, citalopram, escitalopram, fluoxetina, metilfenidato, nortriptilina, os opioides de maneira geral, paroxetina, risperidona, sertralina, sibutramina, sumatriptana, trazodona e venlafaxina. Todos esses medicamentos são medicamentos que aumentam serotonina, né? A síndrome serotoninérgica, que é uma alteração grave, que o paciente tem contrações musculares involuntárias, alteração de comportamento, pode ser evitada, né, com o estudo da polifarmácia desses medicamentos, e a partir disso, o dentista sedacionista vai evitar, por exemplo, a administração de opioides no paciente que já tem uso de algum desses medicamentos que são usados aí para o controle do transtorno do espectro autista. Então, a síndrome serotoninérgica é uma outra questão importante, né? Nós desenvolvemos todo um protocolo, todos os cuidados dentro da nossa sedação azul. E o prolongamento QT, né, que é uma alteração do eletrocardiograma que predispõe a arritmias do tipo torsade de Pointes com morte súbita, né, um ataque cardíaco ventricular grave. O que a gente orienta? Isso nem sempre é possível, mas dentro do possível, a gente orienta o estudo através do eletrocardiograma, né, o exame do eletrocardiograma para esses pacientes ou para os pacientes que recebem antipsicóticos, para que seja observado se não tem um prolongamento QT adquirido pela administração desses medicamentos, certo? Isso nem sempre é possível, mas uma consulta ao cardiologista, um risco cirúrgico para esses pacientes é muito importante, né? Por quê? Porque eu evito problemas na minha sedação. E não só para a sedação, como para a vida diária desses pacientes, né? Se eu tenho um prolongamento QT, eu posso ter uma taquicardia ventricular a qualquer momento, né? Então, os antipsicóticos fazem isso? Sim. Então, é importante que eu faça o estudo do eletrocardiograma. E além do eletrocardiograma, é importante estar atento a fatores que predispõem ao prolongamento QT, redução de potássio, magnésio, hipotireoidismo, frequência ventricular baixa, frequência ventricular irregular e a presença de doença cardíaca estrutural. Então, eu posso sim, no meu protocolo de sedação azul, solicitar esses exames, né? A dosagem de potássio, magnésio, a função da tireoide, o ecocardiograma e o eletrocardiograma seriam exames sem muito exagero, né, para afastar riscos de complicações com o prolongamento QT. Então é isso. O que eu queria mostrar para vocês era justamente esses aspectos mais importantes, né, os aspectos fundamentais para a sedação dos pacientes com transtorno do espectro autista de maneira segura e de maneira eficaz. E eu espero que eu tenha contribuído e estou à disposição de vocês para mais informações. Eu agradeço, um abraço a todos e fique com Deus.